Ele nasceu em 28 de junho de 1971, em Pretória, África do Sul, carregando no sangue uma inquietação que não se aquietaria nem diante das barreiras mais sólidas. Filho de um engenheiro eletromecânico e de uma nutricionista e modelo, Elon Musk cresceu em um lar onde a disciplina, o estudo e a dureza conviviam lado a lado com a imaginação e a busca por novos horizontes. Era um garoto de fala mansa, retraído, muitas vezes perdido em devaneios que pareciam absurdos para os que estavam à sua volta. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas, jogando bola ou soltando pipas, Elon se refugiava em livros e computadores, como se pressentisse que seu destino não caberia nas fronteiras estreitas do seu país. Desde cedo, sofreu com o peso do isolamento. Era um garoto estranho, sempre carregando consigo manuais de ciência, romances de ficção científica e sonhos que os colegas de escola não compreendiam. Isso o tornava alvo de zombarias e agressões. Musk foi, durante boa parte da infância, vítima de bullying cruel, empurrado escadas abaixo, espancado até perder os sentidos, ridicularizado apenas por ser diferente. Aqueles momentos que poderiam ter quebrado alguém frágil apenas fortaleceram uma convicção silenciosa dentro dele, a de que a vida não lhe seria entregue em bandeja e que sobreviver significaria não se conformar. Aos 9 anos, Elon encontrou refúgio em um objeto que mudaria para sempre sua visão de mundo: o computador. Um simples Commodore VIC-20, com menos memória do que qualquer celular barato de hoje, tornou-se o portal de acesso a um universo invisível para os olhos comuns. Ele aprendeu a programar sozinho, decifrando linhas de código como quem desbrava mapas secretos. Aos 12 anos, criou seu primeiro jogo eletrônico, Blastar, que foi vendido para uma revista de informática por $500. Não era apenas dinheiro para um garoto, mas a prova concreta de que ele poderia transformar ideias em realidade, sonhos em produtos, imaginação em poder. Enquanto isso, a África do Sul vivia mergulhada no regime do apartheid, um país dividido pelo ódio racial e por uma atmosfera de violência e repressão. Musk sabia que aquele ambiente sufocava suas possibilidades. A política obrigatória do serviço militar era um destino que o repelia, e a estreiteza de visão de uma sociedade marcada por conflitos parecia uma prisão invisível. Desde cedo, Elon olhava para o céu não apenas com fascínio pelas estrelas, mas como quem procura rotas de fuga. Era como se pressentisse que sua vida seria sempre uma guerra contra os limites impostos. Sua família, marcada por conflitos internos e distâncias emocionais, também não lhe deu o conforto esperado. O divórcio dos pais o deixou dividido entre dois mundos, sem um lugar fixo para chamar de lar. Elon escolheu viver com o pai, uma decisão da qual mais tarde se arrependeria profundamente, descrevendo-o como uma presença tóxica, autoritária e difícil de suportar. A convivência foi marcada por tensões e ressentimentos que moldaram nele uma mistura de dureza e frieza, mas também de resiliência. Foi na ausência de apoio emocional que nasceu a sua determinação inquebrável de nunca depender do afeto ou da aprovação alheia para seguir adiante. Na escola, apesar das dificuldades sociais, Elon destacava-se pelo intelecto fora do comum. Devora enciclopédias como quem busca munição para uma guerra futura. Lê clássicos da ficção científica, como Isaac Asimov e Douglas Adams, e encontra neles não apenas entretenimento, mas um roteiro alternativo para a vida. A ideia de que o ser humano pode e deve transcender seus limites. A tecnologia, para Elon, não era apenas uma ferramenta, era um veículo de libertação, uma forma de reescrever as regras da realidade. Enquanto outros se contentavam em pensar pequeno, ele sonhava com viagens interplanetárias, cidades futuristas e invenções capazes de redefinir a civilização. Ainda adolescente, Elon começou a arquitetar sua fuga. O primeiro passo foi o Canadá.
país para onde poderia migrar graças à ascendência materna. Ele sabia que a África do Sul seria pequena demais para abrigar sua visão. E assim, aos 17 anos, com uma mala nas mãos, um punhado de dólares no bolso e uma fé inabalável em seu futuro, deixou para trás a terra natal. A viagem não era apenas geográfica, era um ato de ruptura, um corte com o passado que havia tentado aprisioná-lo. Ele não sabia ainda como, mas carregava consigo a certeza de que mudaria o mundo. O Canadá foi o seu primeiro choque de realidade fora da África. Musk experimentou a dureza da vida de imigrante, empregos pesados, jornadas exaustivas e a sensação de ser apenas mais um rosto anônimo em meio à multidão. Trabalhou em fazendas, limpou caldeiras, fez serviços braçais que nada tinham a ver com sua mente criativa. Mas cada gota de suor derramada era combustível para sua ambição. Ele sabia que estava apenas atravessando a ponte e que do outro lado um novo território de oportunidades o esperava. Esse território tinha nome: Estados Unidos, o coração pulsante da inovação, o país que havia dado ao mundo a corrida espacial, o Vale do Silício, a cultura de ousadia e reinvenção. Musk sabia que só ali poderia realmente dar forma às suas ideias. O sonho americano, tantas vezes transformado em clichê, para ele era um chamado real, quase místico. E ele estava disposto a pagar qualquer preço para atendê-lo. No fim da adolescência e início da juventude, Elon Musk já não era apenas um garoto curioso e sonhador. Era um imigrante resiliente, um sobrevivente de bullying, de traumas familiares e de barreiras sociais. Um estranho em busca de um território onde pudesse finalmente dar asas a seu desejo de transformar o impossível em rotina. E, sem saber, já estava construindo as bases de uma narrativa que, décadas depois, seria comparada a lendas de reis e conquistadores. Porque para Elon Musk, o mundo não era um lugar para ser habitado. Era um campo de batalha a ser conquistado. A chegada aos Estados Unidos foi para Elon Musk como atravessar um portal para outro universo. Ele desembarcou em um país que respirava inovação, mas também cobrava caro dos que ousavam sonhar grande demais. Primeiro, passou por Kingston, no Canadá, para estudar na Queen's University, mas já sabia que aquele era apenas um trampolim. O alvo real era a Pensilvânia, uma universidade que lhe abriria as portas não apenas para o conhecimento, mas para a rede de contatos e oportunidades que poderiam alavancar seu destino. Musk ingressou na Universidade da Pensilvânia e mergulhou em duas áreas aparentemente distantes, mas que em sua mente formavam um todo coerente: física e economia. Para muitos era estranho ver alguém combinar números do mercado com equações sobre o universo. Para Musk, fazia todo o sentido. Ele já percebia que o futuro não seria feito apenas de dinheiro, mas de energia, tecnologia e visão. Os grandes impérios do futuro não estariam apenas em escritórios, mas em foguetes, chips e redes globais. Ele não vivia como um jovem comum. Enquanto seus colegas se perdiam em festas intermináveis e noites de bebedeira, Elon passava madrugadas inteiras programando, estudando ou arquitetando negócios. Quando participava de festas, era muitas vezes como anfitrião. Alugava uma casa grande com um colega e organizava eventos, mas não para diversão, e sim como estratégia. Ele entendia que até mesmo a socialização poderia ser convertida em oportunidade. Um palco onde contatos valiosos poderiam ser feitos e ideias poderiam ser semeadas. Durante a graduação, Musk começou a afiar uma habilidade que se tornaria central em sua vida: a capacidade de identificar setores do mundo que precisavam ser reinventados. Ele falava constantemente sobre 3 áreas que, em sua visão, definiriam o futuro da humanidade: a internet, a energia sustentável e a exploração espacial. Não era uma visão romântica. Para ele, essas eram necessidades concretas que, se não fossem resolvidas, poderiam condenar a civilização ao fracasso.
Sua entrada definitiva no jogo dos negócios aconteceu em 1995, quando, junto com o irmão Kimball, fundou sua primeira empresa, Zip2. A ideia parecia simples, uma espécie de guia urbano online, misto de mapas e diretórios de negócios. Mas naquele tempo, a internet ainda era uma terra selvagem, e transformar esse caos em algo útil exigia coragem e visão. Musk trabalhava exaustivamente, dormindo no próprio escritório, tomando banhos em academias públicas, alimentando-se de forma precária, tudo para manter o foco na construção do produto. O contraste era gritante. De um lado, um jovem imigrante sul-africano com roupas baratas e olheiras profundas. Do outro, gigantes estabelecidos que riam da ideia de que a internet poderia se tornar essencial para o mundo dos negócios. Mas Musk carregava dentro de si um instinto quase animalesco. Ele sabia que estava certo. O tempo provaria. A Zip2 cresceu de forma rápida, mas não sem conflitos. Investidores, seduzidos pelo potencial da empresa, injetaram capital, mas também começaram a impor suas vontades. Musk, ainda inexperiente, viu-se cercado por executivos mais velhos que duvidavam de sua capacidade de liderar. A certa altura, foi praticamente removido da posição de comando, reduzido a um papel secundário dentro da própria criação. Para muitos, essa seria a primeira derrota. Para Musk, foi um aprendizado brutal. Ele percebeu que ter a ideia não era suficiente. Era preciso aprender a jogar o jogo do poder corporativo. Em 1999, a Compaq adquiriu a Zip2 por impressionantes 307 milhões de dólares em dinheiro e 34 milhões em opções de ações. Musk, com sua parte, embolsou cerca de 22 milhões de dólares. Para um garoto que havia deixado a África do Sul com quase nada, esse era o tipo de virada que poderia ser considerada um final feliz. Mas não para Elon. O dinheiro não era o fim. Era apenas combustível para os próximos passos. E foi com esse combustível que ele acelerou em direção ao segundo grande ato de sua carreira, o setor financeiro digital. Enquanto o mundo ainda engatinhava na internet, Musk já via o próximo campo de batalha: o dinheiro online. Fundou a X.com, uma plataforma de pagamentos digitais que parecia absurda para muitos. Quem confiaria em mandar dinheiro pela internet? Quem colocaria suas economias em um site em vez de usar bancos tradicionais? Musk acreditava que era inevitável. E estava certo. A X.com cresceu de forma agressiva, mas como em sua primeira empresa, os conflitos internos voltaram a aparecer. Após uma série de fusões e disputas, a X.com se transformaria naquilo que o mundo conheceria como PayPal. Musk foi novamente afastado da posição de CEO, criticado por sua visão grande demais e por decisões técnicas que assustavam investidores mais conservadores. Ele sentiu na pele a humilhação de ser deposto de novo. Mas o destino é feito de ironias. Em 2002, o eBay adquiriu o PayPal por 1,5 bilhão de dólares em ações, e Musk, como maior acionista individual, saiu com 165 milhões de dólares no bolso. O homem que havia sido expulso do comando 2 vezes em 2 empresas diferentes, agora tinha recursos para algo muito maior. Esses primeiros anos nos Estados Unidos moldaram a essência de Musk. Ele já havia experimentado a fome do imigrante, a solidão, a pressão acadêmica, o desprezo de executivos mais velhos e a traição de conselhos de administração. Mas cada golpe apenas afiava sua lâmina. Se antes ele sonhava em transformar setores inteiros, agora tinha não apenas os sonhos, mas também o dinheiro, a experiência e as cicatrizes para lutar. E era justamente nesse ponto que começava o verdadeiro espetáculo. Porque, para Elon Musk, ter alguns milhões de dólares não era suficiente. Ele queria algo maior: salvar a humanidade de si mesma. Com a venda do PayPal, Elon Musk poderia simplesmente ter desaparecido. Poderia ter comprado mansões, jatos particulares, iates de luxo e passado o resto da vida em festas exclusivas,
colecionando carros esportivos e capas de revista. Para qualquer outro jovem milionário, essa seria a rota óbvia. Mas Musk não estava interessado em ser apenas mais um rico excêntrico. O que queimava dentro dele era maior que qualquer fortuna pessoal. Ele acreditava que a humanidade estava correndo contra o tempo e que precisava colonizar outros planetas para sobreviver. Em 2002, com o dinheiro recém-saído do PayPal, Musk fundou a SpaceX, Space Exploration Technologies Corp. A ideia parecia saída de um livro de ficção científica. Uma empresa privada que construiria foguetes reutilizáveis para tornar a exploração espacial acessível. Até então, apenas governos haviam ousado voar tão alto. Mas Elon acreditava que empresas também poderiam conquistar o espaço. E mais, que era necessário. Para ele, depender apenas da Terra era suicídio coletivo. Ou nos tornamos uma civilização multiplanetária, ou acabaremos como os dinossauros. O início foi brutal. Criar uma empresa espacial exigia não apenas dinheiro, mas enfrentar burocracias, egos inflados e uma comunidade científica que o via como um amador com delírios de grandeza. Musk mergulhou em livros de engenharia de foguetes, estudou como autodidata conceitos que normalmente exigem décadas de formação e montou uma equipe de engenheiros dispostos a desafiar o impossível. O objetivo: construir foguetes baratos, confiáveis e reutilizáveis. O primeiro protótipo foi o Falcon 1. Musk investiu sua fortuna pessoal sem hesitar, injetando mais de 100 milhões de dólares. Mas o destino, implacável como sempre, parecia querer testá-lo até o limite. O Falcon 1 falhou no primeiro lançamento, e no segundo, e no terceiro. 3 explosões consecutivas, 3 humilhações públicas. Cada fracasso custava milhões, mas o peso maior era psicológico. A imprensa zombava, investidores desistiam, críticos diziam que era o fim. Musk estava na beira da falência. Havia um clima quase mítico de tragédia pairando sobre ele. Era 2008 e a SpaceX estava à beira da morte. Musk tinha dinheiro apenas para mais um lançamento. Ou dava certo, ou seria o colapso total. Nessa mesma época, outro de seus empreendimentos, a Tesla Motors, que ele ajudava a financiar, também estava em crise, com dificuldades de produção e quase sem caixa. Ele estava lutando 2 guerras em frentes diferentes, queimando fortuna pessoal e energia vital, como se cada dia fosse uma batalha final. Nesse momento, Elon Musk chegou a declarar que pensou em desistir. Mas havia algo nele que não permitia recuar. Ele havia sido expulso da própria empresa 2 vezes. Havia sido espancado na infância, humilhado por executivos e rejeitado por investidores. Estava acostumado à dor, e justamente por isso decidiu arriscar tudo mais uma vez. Veio então o 4º lançamento do Falcon 1. Todos sabiam que seria o último. Engenheiros tensos, jornalistas prontos para escrever obituários, investidores distantes. E então, contra todas as probabilidades, o foguete finalmente alcançou órbita. Foi o primeiro veículo espacial de capital privado a realizar esse feito. A sala de controle explodiu em lágrimas e abraços. Musk, exausto, deixou escapar um sorriso de vitória. Esse único sucesso mudou tudo. Poucos meses depois, a NASA assinou um contrato com a SpaceX no valor de 1,6 bilhão de dólares para transporte de carga até a Estação Espacial Internacional. A empresa que estava prestes a morrer, agora, renascia como protagonista da nova corrida espacial. Mas essa vitória não apagava os traumas. Elon Musk havia arriscado toda a sua fortuna. Amigos lembram que, naquele ano de 2008, ele estava um telefonema de distância da falência. Dormia no escritório, comia fast food barato e vivia sob uma pressão psicológica quase insuportável. Muitos diziam que ele estava destruindo a própria vida, mas Musk tinha uma crença quase fanática. A humanidade precisava dele. E assim, enquanto salvava a SpaceX da morte,
Elon também preparava o terreno para outro desafio: transformar a indústria automobilística. Se conquistar o espaço parecia impossível, tentar derrubar gigantes centenárias como a Ford e a General Motors soava ainda mais insano. Mas Musk acreditava que salvar a Terra era tão importante quanto colonizar Marte. E para isso, era preciso acabar com os carros movidos a gasolina. Enquanto a SpaceX lutava pela sobrevivência no espaço, na Terra, Elon Musk estava travando outra guerra, igualmente arriscada e impensável: a reinvenção da indústria automotiva. Em 2004, Musk investiu pesadamente em uma pequena startup chamada Tesla Motors, fundada por Martin Eberhard e Mark Tarpenning. O nome da empresa era uma homenagem a Nikola Tesla, o gênio esquecido da eletricidade. O objetivo: provar que carros elétricos não precisavam ser lentos, feios e sem graça, mas poderiam ser máquinas de luxo, rápidas, elegantes e desejadas. No início, ninguém levava a Tesla a sério. A indústria automobilística era dominada por gigantes centenários com bilhões em caixa, linhas de produção globais e décadas de experiência. Para esses titãs, uma startup tentando reinventar o carro era uma piada. Investidores riam, jornalistas zombavam e até engenheiros experientes recusavam convites para trabalhar no projeto, acreditando que era loucura. Musk, porém, via uma oportunidade estratégica. O petróleo não duraria para sempre, e a pressão ambiental contra motores a combustão só cresceria. Quem conseguisse liderar essa transição teria em mãos o futuro do transporte. O primeiro grande projeto da Tesla foi o Roadster, um carro esportivo 100% elétrico baseado no chassi do Lotus Elise. A promessa era ousada: acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos, com autonomia acima de 300 km por carga. Se desse certo, seria a prova de que veículos elétricos poderiam ser mais emocionantes do que qualquer carro a gasolina. Mas transformar essa ideia em realidade foi um pesadelo. Custos disparavam, prazos estouravam, protótipos quebravam e os cofres da Tesla esvaziavam rapidamente. Enquanto isso, Elon Musk enfrentava resistência dentro da própria empresa. Como principal investidor e presidente do conselho, ele começou a assumir mais responsabilidades, até se tornar a figura central da Tesla. Mas esse movimento trouxe conflitos com os fundadores originais. Discussões acaloradas, egos feridos e disputas de poder marcaram os bastidores. Eventualmente, Musk assumiria o posto de CEO, consolidando o controle da empresa, mas à custa de relações pessoais destruídas e de uma reputação de líder implacável. O lançamento do Roadster em 2008 foi uma mistura de triunfo e caos. O carro era lindo, veloz e inovador, mas problemas técnicos e custos altíssimos quase levaram a Tesla à falência. O timing não poderia ser pior. A crise financeira global explodiu justamente naquele ano, e o mercado automotivo despencou. Montadoras gigantes pediam socorro a governos, e investidores fugiam de riscos. A Tesla, pequena e endividada, parecia condenada. Musk estava, ao mesmo tempo, no meio do colapso financeiro da Tesla e das falhas consecutivas da SpaceX. Era como se o universo tivesse decidido testar até onde um homem podia aguentar. Amigos e familiares relatam que Elon estava emocionalmente exausto, com crises de choro, sem dinheiro até para pagar o aluguel. Ele havia investido toda a fortuna que tinha ganhado com o PayPal, literalmente cada centavo. Havia chegado a um ponto em que precisava escolher: manter a Tesla viva ou a SpaceX. Mas para Musk, desistir de uma das duas era como amputar metade do próprio corpo. Ele decidiu arriscar o impossível: salvar ambas. Foi nesse cenário de desespero que 2 milagres aconteceram quase ao mesmo tempo. Em dezembro de 2008, poucos meses após o quarto lançamento bem-sucedido do Falcon 1, a NASA assinou o contrato bilionário com a SpaceX, garantindo sua sobrevivência. E quase simultaneamente,
Musk conseguiu convencer investidores de última hora, além de garantir um empréstimo do governo norte-americano, que injetaram fôlego suficiente para evitar a falência da Tesla. A salvação veio no limite. O impacto psicológico dessa fase foi devastador, mas também transformador. Elon Musk experimentou de forma visceral o que significa colocar tudo em risco. Ele esteve a horas da falência total, de perder não apenas suas empresas, mas também a confiança do mercado e seu próprio nome. No entanto, o que poderia ter sido o fim se tornou o renascimento. A partir de 2009, a Tesla conseguiu entregar os primeiros Roadsters a clientes ricos e entusiastas, provando que carros elétricos podiam ser excitantes. E a SpaceX, com o apoio da NASA, preparava-se para projetos ainda mais ambiciosos. O mundo começava a perceber que Musk não era apenas um sonhador, era um gladiador. Alguém disposto a enfrentar não apenas os concorrentes, mas a própria ruína, se fosse necessário, para provar que estava certo. Essa aura de sobrevivente moldaria sua reputação para sempre. O homem que apostava tudo e vencia contra todas as probabilidades. Mas Elon Musk ainda não estava satisfeito. Para ele, conquistar investidores e lançar um carro esportivo era apenas o começo. O verdadeiro objetivo era muito maior: criar veículos acessíveis para milhões de pessoas, derrubar a indústria do petróleo e transformar radicalmente a forma como a humanidade se locomove. E esse caminho o levaria a novos confrontos, novos fracassos e novas vitórias, em uma batalha cada vez mais global. Depois de quase perder tudo, Elon Musk emergiu mais resiliente do que nunca. A Tesla, que por pouco não havia sucumbido em 2008, entrou em 2009 com um sopro de vida renovado. O Roadster havia cumprido sua missão: provar que carros elétricos não eram brinquedos lentos e sem graça, mas máquinas capazes de competir em velocidade e estilo com os melhores esportivos do mundo. Mas Musk sabia que esse era apenas o primeiro passo. O objetivo maior era transformar a Tesla em uma montadora de massa, com alcance global, capaz de desafiar os gigantes da indústria. O próximo projeto seria o Model S, um sedã elétrico de luxo que combinaria desempenho, autonomia e tecnologia de ponta. Musk queria criar um carro que não fosse apenas ecológico, mas que fosse considerado o melhor veículo de sua categoria, superando Mercedes, BMW e Audi. Não bastava competir. Era preciso humilhar os críticos que ainda diziam que a Tesla era uma empresa de brinquedo. O desenvolvimento do Model S, porém, foi uma nova odisseia de dificuldades. Custos exorbitantes, atrasos de produção e uma rede de fornecedores desconfiados tornavam cada avanço um campo de batalha. A Tesla não tinha o prestígio de uma montadora centenária nem a confiança dos bancos. A cada novo obstáculo, Musk se via obrigado a intervir pessoalmente, pressionando engenheiros, renegociando contratos e, muitas vezes, colocando sua própria reputação como garantia. Ele era conhecido por dormir na fábrica, fiscalizar detalhes mínimos e cobrar ritmos quase desumanos de sua equipe. Para muitos funcionários, trabalhar com Musk era como servir a um general em guerra, exaustivo, doloroso, mas também inspirador. Quando o Model S foi lançado oficialmente em 2012, o impacto foi devastador para a indústria. O carro não apenas cumpriu as promessas, mas superou expectativas. Ganhou prêmios de carro do ano em várias publicações renomadas, recebeu avaliações máximas em testes de segurança e encantou celebridades e magnatas do Vale do Silício. Pela primeira vez, uma startup havia produzido um veículo que não só competia, mas superava os melhores carros a combustão do planeta. Esse sucesso trouxe prestígio, mas também inimigos. Grandes montadoras começaram a enxergar a Tesla não mais como uma curiosidade, mas como uma ameaça existencial. Campanhas de difamação surgiram, lobistas da indústria do petróleo se mobilizaram, e Musk se viu no centro de uma guerra velada contra interesses bilionários.
Ao mesmo tempo, críticos de Wall Street apostavam contra a Tesla, especulando na bolsa que a empresa entraria em colapso. Era um cerco em múltiplas frentes: financeiro, político e tecnológico. Musk respondeu da única forma que sabia, atacando de frente. Expandiu a Tesla com ousadia, inaugurou a Gigafactory, uma fábrica gigantesca para produzir baterias em escala nunca antes vista. Criou a infraestrutura de superchargers, estações de recarga rápida que começaram a espalhar-se pelos Estados Unidos e depois pelo mundo, desmontando o argumento de que não havia onde carregar um carro elétrico. E lançou um plano ainda mais ousado: popularizar os veículos elétricos com modelos mais acessíveis, como o futuro Model 3. Enquanto isso, Musk também enfrentava críticas pessoais. Era retratado pela mídia como um chefe tirânico, alguém que exigia jornadas insanas de seus funcionários, que demitia sem piedade e que tratava qualquer falha como uma afronta pessoal. Para uns, ele era um visionário, para outros, um megalomaníaco em busca de glória. Mas essa polarização apenas reforçava seu mito. Musk entendia que, no jogo do poder, ser amado ou odiado é menos importante do que ser impossível de ignorar. O Model S consolidou a Tesla como algo muito maior do que uma startup. Ela se tornava um símbolo cultural, uma bandeira para ambientalistas, inovadores e jovens empreendedores que viam em Musk a prova viva de que é possível enfrentar os gigantes do mundo. Comprar um Tesla não era apenas adquirir um carro, era declarar apoio a uma visão de futuro. Nesse mesmo período, a SpaceX também dava passos gigantescos. Em 2012, a cápsula Dragon se tornou a primeira nave privada a levar carga para a Estação Espacial Internacional e trazê-la de volta em segurança. O que antes parecia uma ousadia, agora era realidade. Uma empresa privada não apenas competia, mas colaborava diretamente com a NASA. Elon Musk começava a consolidar-se em duas frentes ao mesmo tempo, revolucionando a Terra com a Tesla e abrindo as portas do espaço com a SpaceX. Mas, como sempre em sua trajetória, cada vitória vinha acompanhada de novos desafios. A ambição de Musk crescia sem limites. O Model S e a Dragon eram conquistas notáveis, mas ele queria mais. Queria colocar foguetes de volta em órbita reutilizáveis. Queria colocar centenas de milhares de carros elétricos nas ruas. Queria transformar a maneira como o mundo produzia energia. E cada um desses sonhos significava novos riscos, novas dívidas, novos inimigos. O mundo começava a enxergá-lo como um personagem quase mítico, metade visionário, metade louco. Mas para Elon Musk, essa dicotomia não importava. O que importava era continuar avançando, porque para ele, parar seria o mesmo que morrer. Enquanto a Tesla se consolidava como um ícone cultural e tecnológico, a SpaceX preparava-se para o que muitos consideravam impossível: criar foguetes reutilizáveis. Desde os tempos da Guerra Fria, os foguetes eram tratados como peças descartáveis. Cada lançamento custava centenas de milhões de dólares, porque depois da decolagem, todo o equipamento simplesmente se perdia no mar ou se despedaçava ao reentrar na atmosfera. Para Elon Musk, esse modelo era insustentável. Se a humanidade quisesse colonizar Marte, precisaria reduzir drasticamente o custo das viagens espaciais. E a chave estava em foguetes que pudessem pousar de volta na Terra, serem reabastecidos e usados novamente. Era uma ideia que até mesmo engenheiros veteranos da NASA consideravam absurda. Pousar um foguete em pé, verticalmente, era visto como uma fantasia. As colunas de aço carregadas de toneladas de combustível eram instáveis, sensíveis ao menor desvio de trajetória. O atrito atmosférico, o vento, a gravidade, tudo parecia conspirar contra. Mas Elon Musk insistiu. Ele acreditava que não apenas era possível, mas inevitável. E mais uma vez, colocou toda a reputação em risco.
Vieram então os anos de testes públicos, em que cada fracasso se transformava em espetáculo mundial. A internet estava repleta de vídeos de foguetes da SpaceX explodindo em bolas de fogo, tombando desajeitadamente, desintegrando-se no impacto com o mar. Críticos riam, chamando-o de Tony Stark de brinquedo, acusando-o de ser mais showman do que engenheiro. Cada falha custava milhões de dólares, manchetes negativas e noites em claro. Mas Musk não se abalava. Ele via cada explosão não como derrota, mas como aprendizado. Falhar é aceitável aqui. O que não é aceitável é não tentar. Enquanto isso, as pressões financeiras aumentavam. A SpaceX precisava de contratos da NASA para sobreviver, e cada novo teste era acompanhado com ceticismo pelos órgãos governamentais. Musk se viu novamente à beira do colapso. Tinha compromissos gigantescos, dívidas crescentes e um futuro incerto. Mas a obsessão por pousos verticais era inegociável. Para ele, esse seria o divisor de águas que provaria que a SpaceX não era apenas mais uma fornecedora da NASA, mas a pioneira de uma nova era. E então, em dezembro de 2015, após anos de tentativas, fracassos e explosões, aconteceu o impossível. Um Falcon 9 decolou, colocou satélites em órbita e, em seguida, retornou para pousar verticalmente em Cabo Canaveral. As imagens correram o mundo. O que parecia uma cena de ficção científica agora era realidade. Pela primeira vez na história, um foguete orbital havia retornado em segurança, pronto para ser reutilizado. Foi um momento que reconfigurou completamente a indústria aeroespacial. A sala de controle explodiu em gritos, lágrimas e abraços. Elon Musk, com expressão de exaustão e triunfo, apenas murmurou: "Isso é um marco, um passo para tornar a vida multiplanetária possível." O que poucos sabiam era que por trás do sorriso contido estava um homem que havia apostado tudo de novo. Se aquele teste tivesse falhado, talvez fosse o fim da SpaceX. Mas, como tantas vezes antes, Musk venceu no limite. Esse sucesso abriu as portas para contratos cada vez maiores. Governos, empresas de telecomunicação e até mesmo concorrentes passaram a depender da SpaceX para colocar satélites em órbita. O que antes parecia uma loucura agora se tornava o novo padrão. Foguetes descartáveis passavam a parecer relíquias de uma era ultrapassada. Musk havia dobrado a realidade ao redor de sua visão. Mas a vitória não era apenas técnica ou financeira, era também simbólica. Pela primeira vez, uma empresa privada havia feito o que antes apenas superpotências eram capazes de fazer. A SpaceX tornava-se não apenas uma companhia, mas um império. E Elon Musk, o garoto que havia sido espancado nos corredores da escola na África do Sul, agora ditava os rumos da exploração espacial. Enquanto isso, sua figura pública ganhava contornos cada vez mais polarizados. Para alguns, era um herói visionário, quase um salvador moderno. Para outros, um megalomaníaco arriscando bilhões em ideias impossíveis. Mas, de novo, Musk não parecia se importar. O importante era que o mundo inteiro estava olhando, e ele não planejava parar. Porque para Musk, pousar foguetes na Terra era apenas a fase de testes. O verdadeiro destino estava muito mais distante, nas areias vermelhas de Marte. O pouso bem-sucedido do Falcon 9 em 2015 havia consolidado a SpaceX como um império tecnológico. Mas Elon Musk não tinha tempo para celebrar. Enquanto os foguetes pousavam em plataformas oceânicas, como se fossem criaturas mitológicas retornando à Terra, a Tesla enfrentava outro desafio épico: transformar-se de uma montadora de nicho em uma empresa de massas. O objetivo agora era o Model 3, o carro que prometia levar veículos elétricos para milhões de consumidores em todo o mundo. Até aquele momento, a Tesla era admirada, mas ainda distante do bolso da maioria. O Roadster havia sido um carro para milionários, o Model S e o Model X, símbolos de luxo.
Mas Musk sabia que o verdadeiro impacto viria apenas quando conseguisse popularizar os elétricos, tornando-os acessíveis à classe média. Assim, em 2016, anunciou o Model 3, com preço inicial de $35 mil, autonomia competitiva e a promessa de revolucionar não apenas o setor automotivo, mas a própria noção de mobilidade. O anúncio foi um espetáculo. Filas se formaram nas lojas da Tesla como se fosse o lançamento de um novo iPhone. Centenas de milhares de pessoas depositaram reservas antes mesmo de o carro estar disponível. Era um sinal de fé cega na visão de Musk. Mas transformar essa promessa em realidade quase destruiu a empresa. A produção do Model 3 mergulhou a Tesla no que Musk chamaria de inferno da manufatura. As linhas de montagem eram um caos de automação mal calibrada, peças atrasadas e custos explodindo. Funcionários dormiam no chão da fábrica, enquanto Musk passava noites inteiras supervisionando detalhes técnicos. Ele chegou a instalar um sofá ao lado das linhas de produção e dormir ali, recusando-se a ir para casa enquanto o carro não estivesse pronto. Para ele, cada falha era uma questão pessoal, como se todo o peso da missão estivesse sobre seus ombros. Em 2018, a Tesla estava novamente à beira da falência. Musk chegou a admitir em entrevistas que a empresa tinha semanas de vida antes de quebrar. O estresse o consumia, emagreceu, chorava em reuniões, publicava mensagens enigmáticas no Twitter que abalavam investidores. Foi nesse período que ele revelou ter pensado seriamente em vender a Tesla para a Apple ou para o Google. Tamanha era a pressão. Mas, mais uma vez, a ruína não veio. Com esforço quase sobre-humano, a Tesla conseguiu ajustar a produção. O Model 3 começou a sair das fábricas em escala e logo se tornou o carro elétrico mais vendido do mundo. A empresa não apenas sobreviveu, prosperou. Em poucos anos, a Tesla ultrapassou montadoras centenárias em valor de mercado, tornando-se a empresa automotiva mais valiosa do planeta. Aquele que havia sido ridicularizado por achar que poderia competir com Ford e Toyota, agora estava acima de todas elas. Enquanto isso, Musk se transformava em uma figura global. Seus anúncios eram acompanhados como se fossem eventos presidenciais. Suas frases no Twitter movimentavam mercados inteiros, derrubando ou inflando ações em questão de minutos. Para seus fãs, ele era o novo visionário messiânico, capaz de salvar a humanidade da destruição climática e levá-la às estrelas. Para seus críticos, era um charlatão perigoso, movido por ego e marketing, explorando trabalhadores e manipulando investidores. Essa polarização só aumentou à medida que Musk expandia sua influência. Além da Tesla e da SpaceX, ele lançava novos projetos ousados: a Neuralink para conectar cérebros humanos a computadores, a Boring Company para construir túneis futuristas de transporte e o Starlink, uma constelação de satélites para levar internet de alta velocidade a todos os cantos do planeta. Cada ideia parecia saída de ficção científica, mas Musk insistia que eram necessidades reais e não delírios. O ponto central, porém, continuava sendo Marte. Em cada entrevista, em cada discurso, Musk reforçava a visão de transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária. Ele apresentava protótipos cada vez mais audaciosos, como o foguete Starship, projetado para transportar centenas de pessoas ao espaço. Para muitos, era loucura. Para Musk, era apenas questão de tempo. Nesse ponto de sua trajetória, Elon Musk já havia se tornado uma das figuras mais poderosas e influentes do planeta. Havia derrotado a falência, humilhado críticos, revolucionado duas indústrias e iniciado uma terceira. Mas quanto mais alto subia, mais intensas se tornavam as pressões. Governos, concorrentes e até mesmo investidores aliados observavam cada passo com lupa. Qualquer erro poderia custar bilhões. E ainda assim, Musk seguia com a mesma postura de sempre: arriscar tudo, desafiar o impossível e se recusar a aceitar limites. Para ele, viver à beira do colapso
não era um acidente. Era o combustível de sua visão. A essa altura, Elon Musk já não era apenas um empresário. Era um mito vivo, uma figura que dividia opiniões com a mesma intensidade que movia mercados e moldava indústrias. Seu nome estava associado ao futuro da energia, da mobilidade, da exploração espacial e até mesmo da comunicação global. Mas o auge de sua influência trouxe também o peso de uma nova era, a era da controvérsia permanente. Com a Tesla consolidada como líder mundial em veículos elétricos e a SpaceX transformada em fornecedora indispensável para a NASA e outros governos, Musk havia conquistado o que poucos julgavam possível. O lançamento do Falcon Heavy em 2018, com o icônico Tesla Roadster vermelho sendo lançado ao espaço ao som de David Bowie, não foi apenas um teste técnico. Foi uma declaração cultural, um espetáculo global que mostrou ao mundo o poder simbólico de suas empresas. Mas, ao mesmo tempo, a figura de Musk se tornava cada vez mais imprevisível. Sua presença no Twitter, plataforma que mais tarde ele compraria por 44 bilhões de dólares, era explosiva, polêmica e incontrolável. Bastava um único tweet para derrubar ações, inflamar debates políticos ou criar ondas de euforia em criptomoedas. Para uns, ele era um gênio ousado que falava sem filtros. Para outros, um bilionário irresponsável que brincava com mercados como se fossem brinquedos. A compra do Twitter em 2022 simbolizou essa fase de sua vida. Musk prometia devolver à plataforma a liberdade de expressão e combater aquilo que via como censura. Mas sua gestão foi marcada por cortes drásticos, decisões polêmicas e mudanças que dividiram ainda mais a opinião pública. A mídia o criticava com fúria, seus seguidores o defendiam com devoção, e a plataforma, agora chamada X, se tornava reflexo do próprio Musk, caótica, polarizadora e impossível de ignorar. Enquanto isso, a SpaceX avançava em ritmo vertiginoso com o projeto Starship, a nave gigantesca destinada a levar humanos a Marte. Cada protótipo testado, e muitas vezes explodido em chamas, lembrava ao mundo que o impossível só se torna real quando alguém insiste até o fim. Musk falava abertamente sobre sua visão de construir uma cidade marciana com 1 milhão de habitantes, preparando a humanidade para sobreviver caso a Terra se tornasse inabitável. Para muitos era delírio, para ele era destino. Ao mesmo tempo, a Tesla continuava sua expansão global com fábricas na China, Alemanha e Estados Unidos, e o lançamento de novos modelos como o Cybertruck, que com seu design futurista mais parecia um veículo saído de um filme de ficção científica. Musk não apenas vendia carros, vendia símbolos. Cada Tesla nas ruas era uma declaração silenciosa de que o futuro já havia começado. Mas esse futuro tinha um preço. Acusações de condições de trabalho extenuantes, processos judiciais, investigações governamentais e críticas constantes de ambientalistas, políticos e jornalistas o cercavam por todos os lados. Musk, porém, parecia alimentado pela própria guerra. Onde outros buscariam paz e estabilidade, ele buscava mais risco, mais pressão, mais batalhas. Sua vida era uma arena, e ele se colocava todos os dias no centro dela. No auge de sua jornada, Elon Musk tornou-se simultaneamente o homem mais rico do mundo e um dos mais criticados. Amado e odiado em proporções quase iguais, venerado como visionário por uns e atacado como vilão por outros. Mas se há uma constante em sua trajetória, é que nunca foi neutro. Musk não nasceu para ser invisível. Nasceu para marcar a história. E, no fundo, sua obsessão não era com riqueza ou fama. Era com legado. Musk não sonha apenas em construir empresas ou lançar produtos. Sonha em mudar o destino da espécie humana. Sonha em garantir que, quando a Terra falhar, haja uma segunda chance em outro planeta. Para ele, a vida é uma missão, e fracassar não é uma opção. Assim, a história de Elon Musk não é apenas a de um empresário que fundou empresas bilionárias.
É a história de um garoto sul-africano espancado na infância, que atravessou continentes, foi humilhado por conselhos de administração, quase perdeu tudo várias vezes, mas sempre voltou. Mais forte, mais ousado, mais impossível de ser detido. O que resta ao mundo é observar se essa visão levará a humanidade a uma nova era entre as estrelas, ou a uma ruína provocada pela própria ambição. Mas uma coisa é certa: quando falarem sobre os homens que ousaram reescrever o futuro, o nome de Elon Musk estará gravado em letras de fogo, como o titã que viveu para desafiar o impossível.